contexto, do que a gente está falando? Da modernidade. A gente viu semana passada que existiu o processo final do que a gente chama do feudalismo. E como é que acabou a nossa aula? Acabou assim, a gente viu que havia Império Romano, né, lá do começo, fazendo um resumo, Império Romano, na Idade Antiga, queda do Império Romano, se divide em vários pequenos pedaços de terra, terra igual a feudo, feudo igual a senhor feudal, eu tinha lá os estamentos, que não são classes, clero, nobreza e tinha os servos camponeses. A gente viu que o processo era diferente, o clero tinha um poder assim, beleza. Vimos também que isso acaba com crise climática, guerra e fome, né? E doença. A doença, a peste bubônica, as guerras das cruzadas e a crise climática que impulsionou isso tudo. Então a gente tem um processo de destruição, digamos assim, do sistema feudal. Os pactos de vassalagem de soberania, eles vão se quebrar, vão ser consolidados. E no momento de crise, de muita morte, mais de uma terça da população europeia, aqueles lugares que eram todos divididinhos passam a ser cada vez maiores, né? Pedaços de terra cada vez maiores. Esses lugares vão ser, ao invés de serem só feudos, vão começar a cultivar um outro sistema econômico que não valoriza a terra em primeira instância, mas o que? O comércio, com o surgimento dos chamados burgos. Onde nasce um burgo, chama-se o quê? Burguês. Os burgos eram cidades, mas eram fortalezas dentro de algumas cidades, onde se faziam as feiras comerciais. E com o tempo, o comércio e as rotas comerciais estabelecidas com o Oriente a partir das cruzadas, isso eu só estou recapitulando a aula passada, nem comecei a de hoje, tá? A gente está construindo um processo comercial de rota. Ou seja, o comércio passa a ser o principal atividade econômica na Idade Moderna. Na verdade, não é o comércio em si, mas o acúmulo de riquezas. Fala comigo, acúmulo. Tá uma merda. Acúmulo de riquezas. E já é uma torcida do Bangu. Olha só, acúmulo de riqueza é fundamental para entender, tá? Eu respeito a torcida do Bangu, gente. Sou torcida reunida, até parece a do Fla-Flu. A torcida inteira do Bangu tá aqui. Não. Aqui tá nem do Botafogo. É por mim. Tem, né? Ainda tem duas pessoas. Esse time existe ainda, né? Lá na série D. Não conheço, nunca vi. Sacanagem, sim. Eu tava passando na rua com um morador de rua, mas sacanagem. Olha só, vem pra cá. Eu tenho aqui acúmulo de riquezas. O comércio se torna a principal atividade comercial. E aqueles lugarzinhos cada vez menores agora são maiores. Então aquilo que você chama de povos bárbaros, lembra dos povos bárbaros que invadiram o Império Romano, que a gente falou semana passada? Que vocês gostam de assistir até a série Vikings, que é muito bom, nada horrorosa, mas tudo bem, pode assistir, como entretenimento funciona. Povos bárbaros que invadiram, a gente viu que não necessariamente invadiram, mas se aproximaram culturalmente. Sem elas você não tinha Papai Noel, você não tinha árvore de Natal, você não tinha coelho na Páscoa, você não tinha a Páscoa em si, porque a Páscoa cristã é completamente diferente. Só você vê a tradição judia da Páscoa, né? Apesar de ser cristã, você vê como é que eles comemoram. Então você tem aqui um processo muito diferente. Esses povos bárbaros serão os reinos do período feudal. E com o final do período feudal, o começo moderno, o que era reino, o que era terrinha, por exemplo, o território chamado território região franca, vai ser o Reino Franco, que você vai conhecer como o quê? França. Depois de passar nas mãos de Clovis Meroveu e Carlos Magno, a França existe. Surge o Reino da França, o Estado Unificado Francês. Tá? Então, o que a gente está falando aqui do mundo moderno? Esse mundo moderno, ele tem a principal atividade econômica, o comércio, certo? Beleza. Mas a gente está falando da Europa. E a Europa só conhecia isso aqui do mundo, ó. Só essa parte. Conhecia o leste europeu, tá? Beleza, aqui, tranquilo. Conhecia aqui uma partezinha da Ásia, né? Conhecia o Oriente, um pouco do Oriente Médio e o norte da África, tá? Beleza, legal, bacana. Conhecia aqui uma parte do Egito, Marrocos, conhecia o norte da África. Era isso que era o mundo para os europeus naquele momento. Que momento? Mais ou menos ali entre o século XIV e o século XV, tá? Então você tem aí o século... Vou botar no século XV que é melhor para vocês. O século XV.
Então, é isso que o mundo conhece naquele momento, o mundo europeu. Era isso que ele conhecia. Só que tem uma parada. Isso antes Não tinha mais, deixa mais, eu tô ouvindo, vai comigo. Isso antes das grandes navegações, né? Que é isso. Antes. A gente está falando do contexto primeiro. Calma, com calma. Sem queimar a largada. A gente está aqui então pensando que isso é Europa. Só que existe um problema. O centro europeu, tá? Entende o que eu vou falar? A Europa que você chama de central, o que é Europa central ou Europa mediterrânea? Portugal, Espanha, não existia Itália, tá? Itália só vai significar lá no século XX praticamente. Então, as cidades italianas, Inglaterra, que não é bem centro-Europa, mas é o que você cultua como França, Inglaterra, os principais países europeus, tá? Esse centro-Europa, ele é pequeno. Grande na Europa mesmo, se a gente for levar a sério, é o leste europeu, ou a chamada Eurásia, Rússia, Turquia, tá? A França é um país muitíssimo pequeno. Portugal também. Portugal é minúsculo. O nome Portugal era Condado Portucalense, Portugales. Ou Portos Gauleses, que eram os franceses. Então, presta atenção. A Europa, se você chama central, ela é muito pequena. E como um lugar territorialmente, geograficamente pequeno, você tem uma escassez material maior. A gente viu que como a principal atividade econômica na Idade Moderna começou a ser o comércio, para eu ter comércio eu precisava ter o quê? Isso aí, muito bem, moeda. Parabéns para todos. Então, moeda, dinheiro. Só que olha o seguinte, Daniel, dinheiro, como é que isso acontece? Rapidamente aqui a gente vai falar mercantilismo. Galera, dinheiro, moeda, basicamente é o seguinte, existe uma diferença entre dinheiro, tá, e valor. O dinheiro é uma representação da atribuição do valor. Difícil? Não, né? Por exemplo, você tem a cheirosa, você tem o seu cheiroso, você acha que não vale nada, mas no final você gosta. Então, tem coisas que você acha que dá valor àquela pessoa, certo? Ah, ela é compreensiva, ele é legal, me compra batata frita, pô, legal. Então você tem ali algum valor que você atribui, né? Então, beleza. O valor, ele é subjetivo, certo? Nesse caso, quanto vale o meu trabalho? Isso depende de quanto eu estou disposto a vender, do que eu quero e de quanto a pessoa está disposta a pagar. Antes da moeda, eu tinha um problema. A moeda facilitou a troca. Porque, Daniel, mas não, quando eu pego 10 reais, tem 10 reais, não tem. 10 reais é um papel. Você pegou uma nota, tem um número de série. Esse número de série a gente chama de lastro. O lastro é que aquele númerozinho, aquele código, ele representa uma porcentagem de expectativa do que é a riqueza nacional brasileira. Certo? Que equivale, teoricamente, ao que seria 10 reais. Antes de ter a moeda no mundo europeu, você plantava batata, o nosso colega vendia pão, você dava batata para ele, ele dava pão. O problema era o seguinte, e quando você queria comer jaca, o que você fazia? Não tinha como. Você ia trocar batata para trocar por um negócio até quem vendesse jaca queresse comprar a batata que você trocou. E o que você estava fazendo então? Troca. Você continua fazendo troca. Daniel, não, o seu dinheiro não é troca. Claro que eu estou vendendo a minha força de trabalho. Em troca da minha força de trabalho eu recebo um valor, certo? E esse valor eu troco pelo que eu quiser. Então a moeda, ela serviu para facilitar o sistema de trocas. Certo? Ela serviu para fechar a conta e facilitar a relação entre valor e representação da troca de valores. Que o valor também até hoje é subjetivo, né? Por exemplo, você paga um lanche de 15 reais, você não usa sem comer. Ou você paga 900 reais no celular que você não precisa fazer. Sim, é porque o valor, como eu disse no começo, o valor ele é subjetivo. Não até hoje. A ideia, valor é um conceito e conceitos são aprimoramente subjetivos. Mas olha só, nem que eu cheguei em teoria do valor, tá? É só economia básica.
A ideia aqui, talvez quando a gente chegar em Marx, a ideia aqui é falar o seguinte: eu tenho uma moeda, mas para eu fazer moeda naquele momento eu preciso de quê? Metais preciosos. Nos estados modernos, na modernidade, eu preciso entender que eu preciso de riqueza. Acúmulo de riquezas. Ou, como eu costumo dizer, quanto mais eu tenho, mais eu sou. Então, se eu tenho mais riqueza, eu tenho mais poder. Porque a conta é, riqueza é, tá? Vou fazer uma conta matemática aqui. Riqueza é mais ou menos, né, ou aproximadamente igual a poder, certo? Então, se riqueza é aproximadamente igual a poder, quanto mais eu tenho riqueza, mais eu tenho poder. E quanto mais eu tenho riqueza, como é que eu logo em matemática? Alguém lembra? Como é que eu logo? Logo tem uma referência logo, depois eu vou lembrar. Logo eu tenho, não é igual não, tá? Logo eu tenho que ter mais poder ou riqueza. Então, riqueza e poder andam juntos, um alimenta o outro. Então, os estados modernos precisam ter cada vez mais riqueza. Eu tenho uma limitação na Europa geográfica de metais preciosos, então eu preciso buscar metais preciosos. Além de metais preciosos, a riqueza também está no comércio, que é a principal atividade econômica, certo ou errado? Sim. E aonde eu vou buscar? Naquele momento eu vou buscar nas chamadas Índias Orientais. A Índia, tá? Que fica na Ásia, dividindo espaço como o gigante da Ásia junto com a, isso aí, China. Então, Índia e China dividem ali os gigantes da Ásia. Eu quero até as Índias Orientais, porque é lá que eu tenho a seda mais valiosa, as rotas comerciais de lá são extremamente importantes. Então, todo mundo quer ir para lá, tá? Beleza. Então, quais são os objetivos claros da expansão marítima? Metais preciosos, tá? Ouro, prata, bronze e o tri da Libertadores do Flamengo, mentira, mas talvez seja. Território, porque quanto mais eu tenho, mais eu sou, então território é importante. A terra não é mais a principal atividade comercial, mas ela continua sendo um elemento importante, valioso e de riqueza. Controle aqui das rotas comerciais, sobretudo agora com o Oriente, né, e a China, perdão, com a Índia. Aumento do número de fiéis, porque a Igreja Católica entra na jogada, ela continua sendo. Nosso esquema lá no período feudal era assim, né? Clero, nobreza e aqui os camponeses que eram servos, certo ou errado? Certo. Os que oram, E os que lutam e os que trabalham. Não tem escravo no feudalismo. Servidão é diferente de escravidão. Tá? Talvez você esteja confundindo com a idade antiga e Império Romano. Agora, acabou o feudalismo, tá? Acabou o feudalismo, como é que é esse sistema? Você tem aqui na frente os nobres, que agora são os reis. A Igreja Católica está aqui embaixo. E aqui eu tenho a chamada plebe, ou povo, né? Dentro da plebe eu tenho uma divisão entre quem é a burguesia, que está um pouco mais acima, que é a classe comercial, e o povo comum, tá? Beleza? E aqui Santa Cruz da Serra. Mentira. Sacanagem. Olha só, eu tenho aqui então uma relação, uma mudança de poder. O clero continua no poder, não no topo. Ele agora está quase dividindo o poder com o nobre. Já jogou Bomba Pet na sua vida? Não? Bomba Pet é um jogo pirata incrível, histórico, que pegava o jogo, basicamente o jogo do FIFA, o Winning Eleven, e transformava e botava nossos jogadores. Mas se você jogou algum jogo de futebol na sua vida, você sabe que quando o bonequinho está mal, ele pode ser um Messi, mas ele fica com uma setinha para baixo, assim, vermelho, quer dizer que ele está mal. Isso quer dizer que o Messi é ruim, que ele vai jogar bem no seu jogo? Não, mas significa que ele está em decadência, certo? E às vezes o jogador não é tão bom, mas ele está com a setinha verde para cima, quer dizer que ele está bem. Então, tentem ver isso aqui, entendendo que o clero aqui está no poder, mas ele está caindo. Ele está com poder pra caramba, mas ele não está bem. E aqui a burguesia está o quê? Subindo. Então, a burguesia é a classe em ascensão. Consegue entender isso? Apesar da burguesia não estar aqui, não está no lugar do clero, nem no lugar da nobreza, a burguesia está crescendo, está ganhando cada vez mais poder e espaço. E o clero, que está aqui em segundo lugar, quase dividindo o lugar com a nobreza, está o quê? Decaindo, em decesso. Consegue entender isso? Sim? Todo mundo? Sem cara de bunda, hein? Não entendeu? Entendeu a pergunta? Aí é que eu vou te dizer. Nós temos aqui o objetivo da aumento do número de fiéis. Porra, falei isso na primeira aula.
Para um time de futebol, quanto mais adeptos, quanto mais torcedores ele tem, maior a importância dele. Isso é óbvio. Todo time quer ter cada vez mais torcedores, certo? Isso aumenta o poder de influência do time na sociedade e no mundo, correto? Beleza. Isso serve também para uma religião. Quanto mais fiéis ela tiver, maior vai ser a importância dela no mundo, certo? Na sociedade. Vamos pegar aqui a lógica. Se a gente olhar para os últimos 30 anos do Brasil e ver, por exemplo, que a religião mudou, a maior parte da religião, dos religiosos fiéis do Brasil se tornou evangélico, isso teve reverberação política, certo? As pessoas que foram eleitas, os discursos políticos, certo? E até o presidente da República. Então tudo tem a ver também com a forma como a sociedade se comporta. E a religião passa por isso. Compreende? A linha de valores, né? Sim, não esse valor que a gente está falando, que esse é econômico, mas eu atribuo, sim. Eu não diria nem valor, tá? Mas eu diria a critérios morais. Exatamente. Então você tem aqui um processo de tentativa da Igreja Católica, da burguesia e do próprio Estado de cada vez acumular mais riqueza ao poder. Então, entende que a expansão marítima, as grandes navegações, elas vão ser vantagem para todo mundo que está mandando aqui? Para a Igreja Católica vai ser vantagem por quê? Ou para a Igreja Cristã, melhor dizendo, vai ser vantagem para quê? Porque ela vai aumentar o número de fiéis. Certo ou errado? Certo ou errado? Sim. Isso, galera. Finge que está entendendo. Ela vai aumentar o número de fiéis. Para a burguesia vai ser vantagem por quê? Pô, óbvio, né? Vai aumentar as rotas comerciais, vai controlar mais rotas comerciais, vai fazer mais negócio, vai dominar o território. E para o Estado? A gente não pode mais de país, mas o Estado ali naquele momento. Pô, vai comandar mais território, deixa de ser um reino. Comecei a conquistar território, deixei de ser reino e passei a ser o quê? Lembra? Outra aula. Qual é a diferença do reino para o quê? Um reino é pequeno, o que é grande? Império, galera. Lembra? Juninho Pernambucano, Reizinho, Vasco, pequeno, Adriano, Imperador, Flamengo, grande. Sacou? Então você tem ali, o império, ele é necessariamente o quê? Lembram? O que o império é necessariamente? Não estão estudando, não vão passar, não vão mentir. O império, ele é necessariamente militar, tá? Todo império tem que fazer guerra, tá? Não existe imperador que não seja militar. Napoleão, militar, durante o período imperial napoleônico na França. Alexandre o Grande, império. Vai lá, Júlio César, império. Hitler, prática imperialista, tá? O império, ele pressupõe a conquista de muitos territórios, tá? Então, para conquistar território, ninguém entrega de bandeja ou negocia. É o quê? Guerra. Então, é necessariamente militar. Estou lembrando de coisas que vocês deveriam lembrar, hein? Eu sou anti-coach. Você não vai passar. Vai buscar fracasso. E tudo bem, porque eu já fracassei na minha fracasso toda hora da minha vida. Minha vida é coleção de fracasso. Mas a gente tem que tentar. E para tentar com orgulho, entendeu? Quer perder um pênalti, perde com o Felipe Luiz, pô. Faz força e bate na trave. Entendeu? Dá o seu melhor. Fala assim, pô, eu sou um merda, mas sou um merda com convicção. Entendeu? Agora, ser um merda fraco não dá. Vamos lá, galera. Como ser um merda? Como ser um merda convicto. Eu sou um merda convicto, eu falo mesmo. Tenho muito orgulho disso. Graduação, especialização e agora mestrando, tudo com convicção. Vai por mim, dá certo. Ainda tem gente que namora comigo, olha que doideira. Eu moro em um lugar, as pessoas deixam eu pagar um aluguel para eu habitar um lugar. Olha que doideira. E tudo isso sendo merda convicto. Então, se eu não conseguir, você também não vai conseguir. Vem comigo. Vamos fracassar juntos. Seguinte, eu tenho aqui. Eu tô assustado, coitado. Veio pra aula, né? Imagina os alunos novos chegou aqui no hospício. Aqui é doideira mesmo. Mas eu sou o único que tô aqui desde muito tempo. Preste atenção. Eu tenho esses objetivos. Todo mundo aqui vai levar vantagem. Todo mundo vai levar vantagem. Todo mundo aqui vai levar vantagem. Boa tarde. Máscara, por favor. Todo mundo aqui vai levar vantagem. Todo mundo. O Estado vai levar, a burguesia vai levar, o clero vai levar, tá? Todo mundo aqui vai levar vantagem. Consegue entender? Tá claro? Beleza. Agora, olha a palavrinha aqui, Daniel, você que está me chamando de burro.
Me dá um sinônimo, deixa eu ver aqui. Você. Você é Maria Clara ou Maria Eduarda? Maria Luísa. Ah, que bom que eu acertei. Maria Luísa, responde, vou chamar de Luísa, tá? Pra mim é mais simples. Minha cunhada. Luísa, fala pra mim, sinônimo de expansão. Aumento. Aumento? Alguém tem outro? Mais alguém? Um de cada vez, pô. Vamos lá, você. I? Não, I não é. Aumento, crescimento. Aumento, crescimento, arrebenta agora, acaba com ela. Vai. Sinônimo de expansão. Bora? Bora, galera, tão morto, pô, virou Botafogo, vamos lá. Sinônimo de expansão é o quê? Seus negudi, vamos lá. Um sinônimo de expansão? Descobrimento. Não, tá de sacanagem. Galera, houve uma expansão de uma empresa. Houve o que da empresa? Crescimento. Mas como? Me dá outro sinônimo. Crescer é a mesma coisa que o quê? Aumentar, expandir. Vamos lá, galera, pelo amor de Deus. Crescer, desenvolver. Vamos lá. Entendeu? Ó, tem um negocinho quadradinho chamado dicionário. Pô, galera, vamos lá, hein? Vamos lá. Exercitar o cérebro. Vamos puxar o português. Português não, puxar a massa encefálica, né, galera? Sinônimo de expansão não dá. Olha aqui, você colocou nós. Expandir é o quê? Crescer. Aumentar. Fala, aumentar. Fala. Aumentar. Isso, boa, galera. Então, ó, tá gravando, passar um amigo. Aí é o seguinte, aumentando, aumentei. Expansão marítima. Marítima, tu acha que tem a ver com o quê? Porra, gênio. NASA, aprovação. Então, crescimento do mar. Tem como aumentar o mar? Não, né? Porque a gente não pode aumentar o mar, não é verdade? Nossa, galera, como vocês são inteligentes. Então, não pode aumentar o mar. Como você não tem essa capacidade que só Zico teria de aumentar o mar, você vai entender o seguinte: se a expansão não é do mar, é pelo mar, certo? Então, quando a gente fala expansão marítima, é objetivar a expansão comercial, territorial, de aquisição, de poder, de fiéis da Europa a partir do... Isso, muito bem. Entenderam? Então, agora é sério. A expansão marítima, então, é basicamente esse momento do mundo moderno, onde a Europa tem necessidades, objetivos, certo? Que a gente acabou de listar: metais preciosos, território, rotas comerciais, número de fiéis, mão de obra, que vão agradar principalmente o clero, a nobreza e... Perdão, isso aqui é da vida. A nobreza, a burguesia e o clero, tá? E como eles fazem esse processo? Por meio do mar. Só que tem um problemaço. E qual é o problemaço da parada? O problemaço é que a Europa só conhece essa linha aqui pra cima, pô, do mundo. O mapa da Europa é esse aqui, pô. Você acreditava que iam cair, né? Aí, não, aí, assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês, alguém aqui é de um lugar muito, muito distante? Eu sou diferente, mas... Nova Campinas é distante. Nova Campinas? Não sei. Alguém que é de um lugar bonito, tipo Belfort Roxo, São João, não? Lugar maneiro? Xerém é bonito pra caramba, pô. É que Xerém me pega muito, porque Xerém tem muita coisa maneira. Tem duas ou três, a 2 ou 3, 60% é o Zeca Pagodinho, pô. O Zeca Pagodinho é melhor do que todo ser humano aqui. Nunca passou lá, só passa com aquela moto. Nada a ver, irmão. Nunca fechou em Nada a ver. Nunca apareceu no Assim, quem já fechou em Xerém, irmão? O Zeca Pagodinho nunca fechou em Xerém. Pô, obrigação, mano. Sorriso Maroto já fechou em Xerém? Não. Então, porra, é do que eu tô falando, porra. Nunca lançaram um foguete em Belfort Roxo. Porra, não tem asfalto pra lançar foguete, pô. É complicado mesmo. Fala não, o Zeca na minha frente não, irmão. O Zeca é o único botafoguense que eu defendo. Ele é um amigo meu, o resto... O Zeca é botafoguense, nem gol, mas... O Zeca é botafoguense, cara. Mas eu acho que é tranquilo, mano. Eu acho que o Botafogo é um time tranquilo. Tu quer ficar, não quer gostar de futebol, torce o Botafogo, pô. Fica ali, o Botafogo tem um belo escudo, uma bela camisa, eu acho. Aí fica ali. Não é do negócio do ganhar, entendeu? Vai, tá ali. Nossa, pior que eu tenho muitos amigos botafoguenses fanáticos. Eu tenho um colega botafoguense, quando Gabriel Peixoto, sua geografia. Ele tem uma champinha. Aí ele falou, não, o Botafogo vai ganhar, tipo, essa champinha aqui.
3 jogos que ele ganhou com essa champinha. Aí ele foi no jogo, pau, perdeu. Falei, pô, ele é champinha. O Botafoguense é muito supersticioso, mas eu entendo. O time tá ganhando de 3-0, cara. Pô, o jogo tá difícil. 3-0, 25 do segundo tempo. E a cara ainda tá subindo. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo, e nem mesmo. O Botafogo ele consegue, né? Está ganhando de 6-0. Se o 7-1 fosse o Botafogo, a Alemanha fosse o Botafogo, o Brasil empatava. Juro pra você, ele ganhava nos pênaltis. O Botafogo foi eliminado agora da Copa do Brasil, a aula acabou, né? O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil, fez um gol, não estava perdendo, faltou no último minuto do jogo da Copa do Brasil. Foi pros pênaltis e perdeu. Pô, impossível, cara. É doido. Eu falo, eu já sou, a minha vida já é uma merda. Você bota fogo, pô, não dá, né? Assim, você botar fogo é pra quem pode, pra quem for pra grana, quem tá muito feliz, entendeu? Eu não, como eu sou, entendeu? Eu só tomo na violeta, eu vejo lá o meu time secando e falo, opa, cada gol do Flamengo é uma vitória minha. O Botafoguense não já jogou do Botafogo, ele viu do Flamengo pra agora o Flamengo e quem não viu do time. É o famoso Flume e Fogo da Gama. É. Olha aqui, vamos aqui, comigo. Eu tenho aqui um processo, então, tá? De expansão. Só que eu só conheço isso aqui. Pô, se você que mora em Nova Campina, se você, não sei, ó, vem na minha casa, eu moro aqui em Nova Campina. Mas eu nunca te vi, a gente se conheceu online, tá? E aí você fala, pô, me manda, aí eu falo assim, pô, manda a localização pra eu chegar. Aí você fala assim, pô, então, a minha casa não tem no Google Maps. Só vai até um lugar. Imagina que você vai pra um lugar, pra uma festa de água 4. Aí você vai pra esse lugar. Só que na hora de chegar, o mapa acaba. O mapa acaba. Não tem mapa. Mas tem a estrada ali, tem região, você pode ir. Mas não tem mapa. Qual é o primeiro sentimento que você vai ter? Você vai se perder. Medo. Medo, cagaço, né? Um puro estado de cagaço. Eu estaria. Então, medo. Porque você não conhece. Você não tem nenhuma referência. Aí você pergunta pra pessoa, pô, tu conhece a estrada do Quixadá 38? Pô, cara, nunca vi. Aí você joga no Google, não tem nada. Aí você liga pra alguém, não tem nada. Quer dizer, não existe nenhuma referência àquele lugar. Ninguém nunca falou que pisou naquele lugar. Porra, você fica maluco. E aí, você fala assim, pô, esse lugar deve ser perigoso. Pô, será que esse lugar tem muito bandido? Pô, será que esse lugar é difícil de chegar? Será que tem pedra nesse lugar? É rochoso? Será que é milícia? Às vezes não tem nada. Mas como você não sabe, você faz o quê? Quando você não conhece, você faz o quê? Você imagina. A imaginação é um pressuposto do ser humano e só nosso, tá? O ser humano, ele imagina para substituir a realidade que ele não conhece. A imaginação é importantíssima. Ela, inclusive, salva a nossa vida, instintivamente. E se você não conhece algo, a imaginação supõe para você. Às vezes ela salva a nossa vida e já destrói um relacionamento. Amor, tá onde? Pô, não tá lugar. Não teve 40 minutos da notícia onde tá namorado? Pronto, começa a imaginar. Pô, tá com um, tá não sei aonde, tá... Não é assim? A imaginação também. Se você não conhece a realidade, você faz o quê? A sua imaginação substitui a sua realidade. Supondo, sua mãe, pô. Mãe, vou na padaria, atrasou 20 minutos pra mim. Morreu. Roubaram os órgãos, levaram, tá num caminhão. O que a sua mãe acabou de fazer? Como ela não sabe, ela não vê onde você tá, ela pega a imaginação e supõe. Mãe, vou jogar o lixo. Pronto, morreu, degolada. Um carro preto que... Acho muito engraçado, né? Você vai, o saudosismo ele é a desgraça, né? Todo mundo vai ser um dia. No meu tempo, eu já sou assim agora. No meu tempo que era bom, né? Sempre tem um, né? O mundo tá muito perigoso. Ah, mas não, antigamente era mais seguro. Antigamente, Hitler, antigamente, Segunda Guerra Mundial, 1940. Antigamente, nazismo, holocausto, antigamente era seguro, pô. Hiroshima e Nagasaki, brau! Antigamente era seguro. Ah, mas hoje tem hoje, a tua mãe manda mensagem pra você, ó, o Uber, número 388, placa 3, tá roubando criança. Sabe assim, né? Na minha época era carroça, pô. O cara que passava com uma... Entendeu? E vai assim. Um dia eu falo, ó, tá passando a nave espacial preta aí, pegando criança, matando, tá um negócio de... É assim, irmão. E sempre vai ser. Essa ideia de que antigamente era mais seguro é piada. Antigamente, ditadura militar.
Antigamente, grupo de extermínio, é assim. Antigamente que era meu pai é muito velho, mas no Maracanã. Meu pai nasceu em 1949, é bastante velho. Então quando meu pai falou assim, pô, mas não era desse jeito assim não. Eu falei, pô, pai, 49? Tu pegou o final da Segunda Guerra, meu pai foi torturado na ditadura. Meu pai, eu falei, pô, pai, não era assim. Ah, mas não tinha essa violência toda, pô. Kamikazes, entendeu? Aí eu vou falar, na minha época não era assim não, era mais seguro. Minha época, 11 de setembro. Entendeu? Não tem como. Essa ideia de que era mais seguro é absurdo. Na minha época, as crianças indo pra casa porque o Fernandinho Beiramar tinha sido preso, pô. Porque senão ia morrer gente na rua, chacina. Minha época mais segura? Não. Isso é uma falsa ideia. A gente tem sempre essa coisa de achar que não estou dizendo que você tem que sair na rua, tá? Como se não houvesse amanhã. Só estou dizendo, inclusive agora, nem saia. A ideia que eu estou querendo passar é que essa ideia de passado é bobagem. É que a gente viveu tempos bons e a gente rememora a nossa infância. O cara achar, por exemplo, que o Arrascaeta jogar menos que o Petkovic, pode acontecer, mas porque eu estava lá pelo Maracanã. E aí eu lembro do momento da minha infância, importante, e eu associo isso a uma coisa melhor. Agora, o que serve com a aula? Nada, porque eu já fugi completamente. Agora, voltando aqui para a parte de imaginação, quando você não conhece um lugar, você substitui. Você coloca na frente. Se você fechar o olho aqui e a gente começar a falar, você vai tentar seguir pela voz, vai achar que aconteceu isso, aquilo, outro. Porque a sua imaginação vai substituir. Você começa a ter medo, você começa a inventar e colocar coisas lá. A sua mãe não acha que tu foi degolado, tu foi não sei o que, tu foi jogar lixo na rua e demorou 5 minutos a mais? Então, agora imagina para um cara que nunca viu, ninguém nunca pisou aqui, ninguém não sabe o que é. Aí o cara fala, pô, vou pra lá. Não tem como. Não tem coragem. Ele ouviu falar que existe um lugar aqui, e aí o cara tem que se jogar no mar. Então, quais eram as teorias? Pô, existe um monstro marinho, Você vai cair. existe a ideia da terra plana, existe a ideia do precipício, essa é uma das mais Essa é a mais legal. que você cai num precipício, o mar chega num fim, é o pica-pau das explicações de terra, né? Você chega no fim, e aí você cai, e você fica caindo eternamente, nunca para de cair. Tipo uma espiral doideira aqui, não tá assim, isso é uma desgraça. Nossa, vou te falar, me manda pro inferno na hora. Me manda pro inferno na hora. O quê? O cara cai e pronto, Vasco, eternamente queda. Direto, impossível. Não consigo. Me mata, na moral. Me manda pro inferno. Show stand-up do Nego Di. Na moral, 3 horas. Não consigo, galera. Show da Carol Conká. Prefiro. Isso é muito pior do que inferno. Tu fica caindo 40. Tem mais quantos anos disso? 50. 50 anos só caindo. Mas você vai morrer agora, não vai comer. Uma semana já tá curtindo lá. Mas essa é uma semana mais torturante da minha vida, irmão. O primeiro dia vai ser legal. O primeiro deve ser legal pra O caramba. primeiro dia deve ser legal. Deve ser Caralho, legal. caindo, pai, tem uma árvore do lado assim. Tá bom, tu não consegue comer 3 lasanhas seguidas, irmão. Vai ficar caindo 40 anos, vai falar que é legal pra mim, pra cima de mim? Valeu. Olha aqui, vai no Hopi Hari e vomita no terceiro. Olha aqui. Nunca nem vi. Eu tenho aqui um problema. O cara precisa ir lá. Então ele tem teorias, ele desenvolve. E quem vai se lançar o mar primeiro é Portugal. É o pioneirismo português. Paísinho pequenininho, quase do tamanho Só do que, Rio de Janeiro, hein? só que acontece. Por que ele é pioneiro? Por que Portugal é o primeiro a se lançar? Tem alguns motivos, tá? O primeiro deles é porque Portugal fez a Revolução de Avis. A Revolução de Avis nada mais é do que o seguinte: enquanto todo mundo estava lutando por território, por exemplo, não existe Espanha. Por que não existe Espanha? Porque o território que você conhece como Espanha, ele era dividido em 2 partes: Castela, o Reino de Castela e o Reino de Aragão, que só vai ser unificado quando Isabel de Castilha se casar com Gabriel de Aragão, Fernando de Aragão, perdão, casam os dois, e aí quando casam os dois, eles combatem e expulsam os mouros, ou os árabes da região de Granada e unificam o território espanhol. Por isso quando você fala castelhano, né? Quando você fala espanhol, é a mesma coisa. É o espanhol da região de Castela, da Espanha. Então, não existe Espanha, existe um reino de Castela e Aragão. O reino da França ainda não estava completamente unificado. A Itália, não existe Itália, pô. As principais rotas comerciais eram no que você chama de Península Itálica.
Não existia Itália, existia a cidade de Roma, Veneza, Gênova. Não existia Itália. A Itália só existia quase no século XX. No século XX, na real, em 1910, tem a reorganização do Vaticano e aí beleza. A Itália como a gente conhece hoje. Mas não existia. Então, já em 1350, Portugal já estava fazendo essa unificação. Claro, por ser um país pequeno, muito pequeno, ele tinha... Desculpa. Não, eu que peço desculpa. Mas eu vou rir toda vez que vocês me erram. Toma um Cinegripe, senão você vai promover a jornada coletiva. Você tem aqui, em Portugal, uma unificação muito cedo. Por ser um país pequeno, aquilo que é pequeno é mais fácil de coordenar, de controlar. Então, essa é uma unificação bem precoce de Portugal. Certo? E a Revolução de Avis, basicamente, é o seguinte: é quando a dinastia entra em Portugal, uma determinada dinastia, e aí existe um pacto, que é entre o Estado, que é absolutista, que a gente vai explicar depois, mas quem? A burguesia. Então, a burguesia de Portugal, ela está fechada, tem acordos, ela está unificada com quem? Com o Estado, com o rei. Consegue entender como isso é importante? Porque um país que pensa da mesma forma, que está unificado nas suas classes sociais, ele tem mais chance de se desenvolver, certo? De planejar melhor e com mais eficiência em seus objetivos. Então a Revolução de Avis representa a unificação precoce de Portugal. Consegue entender isso? Beleza. O segundo ponto aqui que vai favorecer o pioneirismo de Portugal é a localização privilegiada. Isso não tem jeito. Como é que acontece? Portugal, o nome é Portugal. Porto. Pô, Portugal fica na frente do mar. E não é qualquer mar, não é uma Mediterrâneo que todo mundo está navegando aqui tranquilo. Isso aqui todo mundo conhece. Está na frente do mar, isso mesmo, Atlântico. Então, Portugal está na frente do Atlântico. E aí é o seguinte, não é só o lugar onde ele está. Portugal está na frente do mar Atlântico, mas a população vive do quê? Do mar, da pesca, da navegação. Então, aquela galera não só está bem localizada, está uma localização privilegiada para a expansão marítima, como também está acostumada com a vida no mar, certo? Então, como você está acostumado com a vida no mar, você desenvolve cada vez mais práticas e ferramentas para quê? Para navegar. E navegar, irmão, é muito difícil. Tu já navegou? Eu tenho sonhos muito loucos. Muito loucos, mesmo. Tipo assim, então acho que todo mundo tem, né? Mas eu tenho sonhos muito bizarros, mais objetivos, assim. Tipo assim, eu tenho que ir em alguns lugares da minha vida. Eu já fui a América do Sul, quero viajar para outros lugares e tal. Mas assim, eu preciso ir até o Timor-Leste. Eu preciso ir até esse país. Timor-Leste. É um dos países mais novos que existem, fala português, popular de Portugal, e a Indonésia também. Eu tenho que ir lá. Eu tava fazendo, até no passado, eu sou retardado demais. A minha namorada estava 4 da manhã, ela mora em Araruama. Aí eu tava lá na casa dela, tava aqui, aí ela acordou, porque ela só dorme, né? Aí eu acordou e falou assim: o que você tá fazendo? Eu falei assim: estou escrevendo um processo seletivo de professor voluntário no Timor-Leste. Professor não, vou fazer. Amanhã eu finalizo isso aqui. Eu tenho muita vontade. Um dos meus sonhos também é construir um barco. Eu gosto muito de mar. Daniel quer construir o Titanic? Pô, não, filhão. Construir uma jangada, um barco pequeno, entendeu? Mas eu quero construir, como eu não quero comprar um barco, eu quero construir. Então, assim, eu tenho essa parada. Eu gosto muito de mar. E navegar é muito difícil. Navegar é muito difícil. Você já foi à praia? Porra. Né? Se você não estava numa caverna dos últimos 50 anos, sua família não te faz de cativeiro, né? Se a sua mãe na Nazaré, você já foi à praia alguma vez na sua vida. E quando você vai na praia, você mergulhou? Mergulhou. Você foi criança, tu vai entrar na praia, a primeira coisa tu vai dar aquele tibum. Aí dá tua mãe aqui, toxia, farofa, pato, vai. Chegou ali no mar. Quando tu voltou, cadê? O que acontece? Tu aparece onde? Lá na casa do chapéu, irmão. Quando tu é criança, já começa a chorar, né? A lágrima, né? Sempre assim. Foi sozinha, voltou. Aí a tua mãe fala: ó, lembra que aqui tem um negócio, sei lá, canga do piu-piu. Aí tu vai, então é você, né? Retardado. Procurar canca rosa com sol. Aí fica: cadê minha mãe? É sempre assim, né? Isso acontece por quê? Você é burro? Oh, mentira. Mas acontece também porque existe um negócio chamado corrente marítima. E não é uma, são correntes. Então, olha que doideira. Passar aqui um apagador.
Vou passar o paninho. Olha aqui que doido. Eu tenho no mar diversas correntes, polar ártica, polar antártica, sul da Ártica, eu tenho várias, certo? Eu tenho várias correntes marítimas. Cada uma delas me leva para um lugar diferente. Então você imagina que o cara que navega, ele precisa saber que dentro do mar tem várias correntes conflitantes que se encostam, inclusive. Então quando você vê aquele cara na Olimpíada, respeita ele, mano. Porque ele está mexendo com duas correntes, dois tipos de correntes, sim, as do mar e as da onde? Do vento, mano, do ar. Então o cara tem que entender as correntes que estão passando. Pô, é muito difícil, meu. É muito difícil navegar. Não tinha motor naquela Não, época. com motor é muito difícil. Muito recente. Muito difícil. Mas é muito difícil mesmo com motor. Muito difícil. Porque o motor, ele vai acelerar o seu processo. Mas se o cara não conhecer a corrente marítima que ele está, ele vai para o escambau do mesmo jeito, pô. Ou você acha assim, só ligar o motor e eu vou reto. Não. O motor, ele vai... o motor, ele é motor na água. Ele está imerso na água. E a água tem corrente. Não adianta. Não adianta. O motor, ele vai acelerar o processo. Mas ele não vai mudar, não vai seguir a direção que você quer, não, entendeu? Não é piloto automático. Então o que acontece? É muito difícil navegar. Os portugueses começam a desenvolver técnicas e ferramentas cada vez mais apuradas para fazer o quê? Navegar. A esse desenvolvimento dessas técnicas e ferramentas, a gente chama de escola de Sagres. Daniel, existe uma escola de navegação de verdade? Bom, isso não é comprovado. Pode ser que tenha havido, mas pode ser que não. Mas o termo aqui, escola, ele se refere muito mais ao processo geracional de informações. Por exemplo, imaginem que eu dou aula, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? O Daniel, ele sempre usa metáforas de futebol para falar de história. Aí vamos supor que eu tenho vários alunos que são meus estagiários hoje e que estavam comigo há muito tempo atrás. E daqui a 2, 3 meses serão professores de história, alguns já são. E aí, esses caras fazem a mesma coisa que eu. E eles fazem cada vez melhor. Vai falar, caramba, Daniel, fez escola. O que isso quer dizer, fez escola? Quer dizer que o meu exemplo e o desenvolvimento de algumas técnicas foram transmitidas para outras pessoas. E elas foram aprendendo e compartilhando esse tipo de informação. Entende o que eu estou falando? Não tem que ter uma escola com parede, teto, que a gente chamar de escola de pensamento. Por exemplo, escola de pensamento. A gente pode dizer que Bergson, Spinoza e Foucault são na mesma escola de pensamento. Quer dizer que eles são já na mesma escola? Não, pô. Quer dizer que eles têm pensamentos semelhantes, desenvolveram ferramentas, conceitos similares, entende? Beberam das mesmas fontes para desenvolver. Então aqui, existindo ou não uma escola física, a chamada escola de Sagres é basicamente o seguinte: vários marinheiros e navegantes experientes desenvolveram ferramentas e técnicas. Por exemplo, o astrolábio. Astro é o quê? Céus, né? Os astros. Lábio é o quê? Vem da fala. Astrolábio é o quê? Falar com o céu, pô. O cara está no meio do mar, ele olha para o céu e o céu é que guia, certo? Eu me lembro quando estava na graduação, a gente tem aula de arqueologia geral e brasileira. Isso faz bastante tempo. E o meu professor de arqueologia geral e brasileira é um cara incrível chamado Davi Duarte, da Cunha. O Davi, ele, se não me engano, ele se formou, ele é doutor em arqueoastronomia. Arqueoastronomia, pega essa. É muito doido, né? É muita droga. E aí é o seguinte, ele fazia provas com a gente de tentar reconhecer o céu. Porque isso faz parte dos primeiros grupamentos humanos, olhar para o céu, Mesopotâmia, aquela coisa toda. E aí, irmão, eu já fiz prova que era ficar no meio do nada, tipo, num lugar assim, no nada, soltar um grupo de pessoas, não ter nada, celular, nada, e falar, pô, olha para o céu e seguir, chega no lugar, pô, ficava um buraco, pô. Doideira. A gente tinha aulas para aprender astronomia. A gente estava num programa chamado Stellarium, talvez vocês conheçam. É gratuito agora, já tem uma licença paga. O Stellarium você conhece, por isso eu passei a amar astronomia, gosto pra caramba. Assim, alguns eu sei porque eu gosto muito, eu sei os principais agora. Antares, a estrela laranja ou a estrela vermelha, você consegue identificar no sol, no céu, perdão, ocidental, o céu da América do Sul, as constelações mais famosas. Você começa a aprender que
Cruzeiro do Sul, dentro do Cruzeiro do Sul tem as Três Marias, por isso que o Cruzeiro do Galo chama do Cruzeiro de Marias, que tem as Três Marias que compõem o Cruzeiro do Sul, constelação da Ursa Maior, Ursa Menor, que envolve mitologia sobre isso tudo, bacana. Então, o céu é importante para se guiar. Eu me lembro, só um comentário breve aqui, eu me lembro que quando eu aprendi esse programa, na época eu namorava com a menina que veio a ser minha noiva, mas eu era jovem, eu tinha uns 19 anos. E depois acabou o noivado, porque o amor não vale a mentira, vale a pena, beijo, amor. Então assim, vale a pena, mas, né, não casa. Mentira. Eu também não casei, o negócio é você bater na trave, o negócio é você noivar, casar já não sei se vale a pena. E aí, eu me lembro que na época, no aniversário dela, eu peguei esse programa e aí projetou no quarto dela quando ela chegou, eu era jovem, ela devia estar também, chegou em casa, cheguei antes na casa dela. No quarto dela eu projetei o céu no dia e no lugar onde ela nasceu. Então era o céu que ela nasceu. Como estava o céu no dia que ela nasceu, no lugar onde ela nasceu. Foi maneiro pra caramba, assim, foi um bagulho, sabe? Mas acabou porque o amor não vale a pena, como eu falei. Brincadeira, mas foi legal. Então, se quiserem baixar, chama Estelário. É bem legal. E aí, usar o céu é se guiar. Astrolábio. Mas não só astrolábio. As caravelas, por exemplo, são barcos rápidos. Cabem menos pessoas, mas são mais ágeis. E para que serve? Cara, uma caravana, que é um barco medieval, ele é muito pesado. Para eu chegar num lugar, eu não sei para onde eu vou com muita gente, muito peso, não dá. Pô. Eu preciso de barcos mais flexíveis. Ah, não tem tanta gente, não tem tanto alimento. Sim, mas você consegue desviar e achar as correntes marítimas com mais facilidade. Então as caravelas são um grande avanço tecnológico naquele momento. Então, Portugal aqui tem vários pontos para poder ser o pioneiro, o primeiro a fazer. Tá entendendo até aí? Tá tranquilo? Tá legal? Show do milhão. Portugal, então, decide pelo caminho mais seguro, teoricamente. Que caminho seguro é esse? É do périplo africano. Portugal vai sair daqui da Europa e ele conhece o norte da África, Marrocos, Egito. É o que o mundo conhece. Então, o que ele faz? Portugal não sabe se a terra é plana, se a terra não é plana, não sabe. E o que ele faz então? Olha aqui que está de azul, Portugal. Ele vai descendo e vai contornando a costa africana. Lá no norte vai descendo, vai descendo, vai descendo. E vai conhecendo coisas novas. Que quando ele chega aqui, ele está conhecendo esse mar aqui. Então ele vai descendo, 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 contornando até chegar à Ásia. Demora, mas consegue. Inclusive é nessa passagem aqui do périplo africano que Portugal vai colonizando Angola, Moçambique, países africanos colonizados por Portugal. Porque em cada ponto que Portugal para aqui, ele faz o que a gente chama de feitoria. Uma feitoria é um posto comercial. Então, isso inclusive, o périplo africano faz com que Portugal faça feitorias e colonize lugares, conheça a costa africana e mais tarde, Portugal vai começar o sistema de escravidão negra de origem africana moderna que a gente vai estudar, a partir justamente desse conhecimento aqui, dessa experiência. Consegue entender? Inclusive, é só por esse contorno do périplo africano que Portugal passa para cá e aí, contornando para chegar à Ásia, Portugal vê o território que a gente chama mais tarde de Brasil. Tanto que, enquanto o Tratado de Tordesilhas... são dois tratados. O Tratado de Tordesilhas, ele é um ano depois de um outro tratado entre Portugal e Espanha, que a gente vai falar, que é a Bula Intercoeteira. O que mudava de um para o outro? Enquanto um dividia assim, o outro dividia um pouquinho para cá. Coisa minúscula de um ano para o outro. O que isso diz pra gente? Lá em 1490 e pouco, o que isso diz pra gente? Que antes de 1500, pela passagem do périplo africano para a Ásia, Portugal já sabia desse território brasileiro. Agora, se lá no Cavalinho Feliz, que você estudou lá em criança, a titia falou que passou um vento forte e levou os portugueses para isso, não, já existia. Adriel, foram os primeiros povos que conheceram que era o Brasil. Cara, Brasil não existe. Brasil é uma formatação do que a gente chama de Brasil. O território que mais tarde a gente pode chamar de Brasil seria milenar, que a gente vai chamar. Era do gelo, a gente não vai discutir isso. Mas naquele momento da modernidade, a gente está falando que Portugal já tinha conhecimento a partir daqui. Então, essa é a estratégia mais, digamos assim, segura de Portugal. E ainda assim foi um desafio. Agora, a Espanha tomou uma outra decisão. E ela não tomou porque ela era brava não, tá? A Espanha saiu atrás de Portugal, tá? Como vocês sabem, a gente viu que houve a unificação entre Castela e Aragão. Esses dois reinos aqui, para expulsar os mouros ou os árabes da Espanha, unificaram e formaram o reino da Espanha, tá? Beleza. E aí Isabel de Castilha, a rainha, vai receber
no palácio dela um cara que todo mundo julga meio maluco, né? Chamado o quê? Cristóvão Colombo. E o Cristóvão Colombo, ele não era espanhol, ele era o quê? Genovês. Genovês, ele era da cidade de Gênova, que naquele momento era uma cidade autônoma, como Veneza, como Roma, como Sicília, que era o centro do comércio do mundo, tá? Isso era o Mediterrâneo, era o centro do comércio do mundo. Então, o Cristóvão Colombo, ele vai falar que a Terra tem um formato circular, baseado em estudos mais antigos que ele, tá? E aí, o que acontece? Quando ele fala que a Terra tem um formato esférico, a igreja não aceita, a maioria dos lugares não aceita. Eu falei, eu quero ir lá, e ninguém vai botar grana pra ele. Não, tá maluco? Ih, falando ali o cara da Terra. Ali um cara do negócio da laranja, da maçã, esse cara doente. Falou pra ele não. E aí ele fala o seguinte, pô, vou na Espanha. E fala, Isabel, Rainha Isabel, deixa eu te dar o papo reto. Eu acho que é isso aqui. Eu dei um cálculo e é esse aqui. Doideira. Eu acho que a Terra tem um formato esférico. Mas você sabe que a Terra não é uma esfera, não é uma bola. Ela é um quê? É um quê? Globo. Não, globo não. Ela é um geóide. Tiveram aula de geografia já? Sim, ela não é assim. A Terra tem um formato próprio. Ela não é um círculo perfeito, um globo perfeito. Ela é um geóide, ela tem acidente geográfico sobre ela. Então, mas ela tem um formato esférico, similarmente esférico. Falou, Isabel, dou-lhe o papo. Se eu sair daqui diretaço, como ela tem um formato esférico, eu vou sair na Ásia, rapidão. E, pô, doideira e tal. E ela fala o seguinte, quer saber? Bota fé. E aí ela coloca dinheiro, embarcação, a igreja também coloca lá um padre, meia dúzia de candango, coloca lá um investimento, todo mundo botando a grana, os burgueses também. Qual era a vantagem? Pô, se Colombo chegasse lá, ele ia ser senhor de lá. A terra dele. Ele ia voltar como alguém muito importante. As gerações dele iam ser muito mais importantes que ele mesmo. Então ele falou, pô, vou botar fé. E aí é o seguinte, embarcação saiu e nada, vamos morrer. Esse cara é retardado, a gente vai morrer. E assim, não pensa que é mole não, cara. Porque assim, são vários dias no mar, a conta dele não estava certa, demorando um mar pra caramba. Tem um processo para os navegantes que é o seguinte, quando você já se afogou de roupa social, assim, foi com uma roupa, se você ficar exposto no sol muito tempo, não é bom que você tire a roupa não, viu? Quando a gente vai pra praia, a gente vai pra curtir, mas quem trabalha na praia, vendendo mate, vendendo o que seja lá, essas pessoas costumam andar bem cobertas, já viu? Um chapéu, com uma blusa até aqui. Por quê? Porque o sol ele castiga, certo? Então o que acontece? Roupa, durante muito tempo, junto com a água do mar, sal e tempo, e fazendo e vivendo. As roupas demoram tanto porque elas chegavam a grudar na pele. O sal e a água grudavam a roupa na pele junto com o sol. Então as feridas das pessoas eram muito quando você tirava a roupa e a roupa vinha com a sua pele junto. Então muito tempo, fome, gente morrendo a rodo e medo de morrer do chamado deriva. E sabe o que é morrer a deriva? É basicamente morrer de sede no meio do mar. É sacanagem. É paradoxo total. É morrer de sede no meio do oceano. Desaliniza a água. A galera fazia isso com xixi, com urina, que é mais seguro, inclusive. Mas não tem uma hora que não dá. Os nutrientes e a quantidade é muito menor. E aí é o seguinte, não chegava, chegou. Chegou no que ele acreditava ser as Índias. Mas eram as Índias? Não. Era um território chamado América Central, que a gente chama hoje. Mas na época não era nada, né? Não para os europeus. E aí ele chega aqui acreditando que está chegando aonde? Aqui nas Índias. É por isso que quando ele chega lá, ele chama todo mundo de quê? De índio. E comete o erro histórico mais bizarro que a gente tem até hoje. Porque a gente chama de indiano quem nasce na Índia. Por causa do erro dele. E todo mundo que nasceu no próprio lugar a gente chama de índio. Esse aqui é um índio. Então no Brasil, nos Estados Unidos, todo lugar é índio. O nome seria nativo, né? Nativo, autóctone, ou o nome da tribo, pô. Esse aqui é um Guarani, esse aqui é um Tupi, esse aqui é um Chavante.
pelo terra e pelo povo. É um autóctone, é aquele que nasce na própria terra. Por isso que a gente tem. Aí a gente tem que chamar de indígena, daqui, não é índio. Dia do índio, não, dia do indígena. E quem nasce, olha que doideira, quem nasce na Índia é índio, pô, não é indiano. Só que como ele errou, a gente chama até hoje de indiano. Ano não é sufixo de vivente. Não é indiano, tá ligado? É isso. Mas nasceu na Índia é o quê? China, chinês, Índia, índio. Mas não é indiano por causa do erro de Colombo. E aí ele morre achando que está nas Índias. Mais tarde, um outro colonizador da América veio expulso. Vai falar, pô, acho que esse lugar é nesse não, hein? Outro lugarzinho lá, diferente. Em homenagem à descoberta dele, os continentes americanos, América Central. Colombo chegou mais ou menos onde eram as Antilhas, que basicamente é ali a América Central ali, em Honduras, tá? Ali, Honduras, El Salvador, tá? Perto da América Central. Na América Central, na verdade. Então é isso. Périplo africano foi a estratégia adotada então por Portugal. Circunnavegação foi a estratégia adotada por Colombo por meio do governo da Espanha, certo? No final das contas, a Espanha vai ter uma certa vantagem, porque quando Portugal chega aqui na Ásia, ele vai negociar durante um tempo, vai controlar, mas depois, logo depois vai perder as rotas comerciais. Tanto que ele vai ter que apelar para a colonização do território brasileiro. Enquanto, como a Espanha chega no território, apesar de não chegar nas Índias, as Américas vão ser muita vantagem, tanto do central quanto do norte, que seria o México. Vão ser vantagem, porque de cara vai encontrar o quê? Ouro, prata e bronze, metais preciosos. Certo? Quais são as consequências da expansão de Portugal e Espanha? Alteração na rota comercial. O mundo que era concentrado na rota comercial lá no Mediterrâneo, Veneza, Gênova, aquilo tudo, agora qual é a rota? É a rota do Atlântico, principalmente do Atlântico Sul, tá? É a rota do Novo Mundo, chamada Novo Mundo, a rota do Atlântico. Esse vai ser o centro das rotas comerciais. Outra consequência importantíssima é o começo do sistema de colonização que a gente vai conhecer, com a escravidão indígena e a escravidão negra de origem africana. É o sistema do pacto colonial, vai começar aqui, tá? A rivalidade também de Portugal e Espanha, que vai estar lá no Tratado de Tordesilhas. Portugal e Espanha são os primeiros, vão se dividir um mundo basicamente entre os dois. Daniel, mas a França não navega, a Inglaterra não navega, o Holanda não navega? Sim, são as chamadas navegações tardias. Mas esses países têm outras preocupações. A Inglaterra, pô, já está... Daqui a gente está em 1600, a Inglaterra está fazendo a Revolução, a gente fala da Revolução Inglesa, as revoluções, e daqui a 100 anos vai estar fazendo a Revolução Industrial. Onde que vem o contrato de Versalhes, eu acho? Assim. Tratado de Versalhes? Esse é na Segunda Guerra Mundial. Também depois. A Segunda Guerra Mundial? Com certeza, né? Pô, Foi a você primeira. no século XV, a Segunda Guerra Mundial. Mas tem Assim, um tratado de depois de 2016, não tem? A gente tem vários. Bula Intercoeteira é antes, Tratado de Tordesilhas, Tratado de Madrid, Tratado de Utrecht. Eu acho que é de Madrid. Vários. Mas alguns não são nem com a Espanha, outros são, alguns com a Espanha, outros não. Madrid é Beleza? com a Espanha? Sim, mas não na Eu aula acho de que é de hoje. Madrid, deve ter confundido. Pode ser. Então aqui a gente tem essas consequências. Galera, até aqui foi pra vocês? Então beleza, vai porque tem que ter exercício, tá? Então é isso aqui. Eu tenho aqui Estado moderno, absolutismo e mercantilismo. A gente já falou que o Estado moderno é o nome que a gente vai dar a esse período, a essa situação política que a gente está vivendo ali na modernidade, certo? O Estado moderno. E para compreender uma sociedade, a gente normalmente faz uma leitura do sistema político e do sistema econômico, certo? Então, o sistema político, ele é o absolutismo monárquico. Monárquico se refere ao quê? Ah, muito bem. E monarquia é o quê? É um sistema onde quem governa? O rei ou a rainha, certo? Então, beleza. Absolutismo, olha a palavra, absolutismo é o quê? Vem de quê? Absoluto. E o que é uma coisa absoluta? Certeza não. A certeza é que é absoluta. A absoluta é adjetivo de ter certeza, não o contrário.
O que é uma coisa absoluta? Vamos falar assim, tem certeza? Tem. Absoluta significa o quê? Total. Total. Então, lembra da Stephanie? Eu sou Stephanie. Lembra? Ela no CrossFox dela é absoluto? Lembra dela? Não lembra? Um meme muito bom, antigo, mas valioso. Ela é Stephanie absoluta. E no CrossFox dela ela vai mandar a porra toda. Ela é Stephanie absoluta. Você percebeu que ela está no CrossFox? Você percebeu que ela é dona do mundo naquele momento? Quando alguém é absoluto, significa o quê? Que é total. No absolutismo monárquico, o rei tem muito poder, certo? Certo ou errado? O rei manda muito ou manda pouco? Errado. O rei manda tudo, porque é absoluto, pô. Manda total. No absolutismo monárquico, o rei não manda muito, ele manda tudo. Entendeu agora? Ele tem poder absoluto. Ele tem poder absoluto, que é sinônimo de poder total. Então o rei não manda muito, ele manda tudo. Sacou? Então preste atenção. O sistema político é baseado no absolutismo monárquico, onde o rei manda pouco ou muito? Tudo. Que Total. lixo, galera. Tudo. Fala tudo. Vamos lá. Igual o show da Xuxa. Pô, lá na igreja tu bate palma com a irmã atrasada. Né? A irmã bate um glória, tu espera aí pra tu ir junto. Aí na minha aula tu vai cagar tudo. No parabéns, vamos lá. Absolutismo monárquico, o rei manda pouco ou muito? Tudo. Obrigado. Então você tem um rei que manda tudo, certo? Beleza. Então o absolutismo monárquico é bem simples de entender a princípio, por quê? Porque aqui o rei concentra o poder nas mãos dele, certo? Então não tem outra escapatória. Ah, Daniel, eu posso ter um juiz? Pode. Eu posso ter uma máquina burocrática? Pode. Eu posso ter figuras importantes? Pode. Mas todas as pessoas servem a quem? Ao rei. E o rei tem controle, muito ou pouco controle? Tudo. Todo controle. Então ele controla toda. Não interessa quantas figuras importantes que eu tenha. No absolutismo monárquico pode ter quantas quiser, mas o rei vai comandar todas elas. Entende agora? É importante que você entenda que o Estado moderno, ele é uma nova configuração. Ele é o que mais tarde você vai chamar de país. O que faz você chamar um lugar de país? É ter um povo num território delimitado, com uma bandeira, com cores, com uma história em comum, com uma língua oficial, não é assim que funciona? Então, esse cara construiu, pô. Um Estado, o que seria chamado de país, um Estado moderno, surge quando esse território, por exemplo, a França. A França não era França, era Reino Franco. Com Carlos Magno, um exemplo aqui. A França vai oficializar. O francês é a língua oficial. Ah, Daniel, mas para que isso serve? Isso unifica as pessoas. Quando você faz todo mundo falar a mesma língua, isso faz com que o povo seja mais unificado. Ah, isso é balela? Não é. Vamos pegar aqui uma parada? O Canadá não tem uma língua oficial só, tem duas, o inglês e o francês. O Canadá é dividido, pô. Tem Quebec, que é a separação. A Espanha, na Espanha tem o espanhol tradicional, mas eu tenho o catalão, na região com Barcelona e adjacências, e eu tenho, por exemplo, basquense, que é da País Basco, da região do Bilbao, por exemplo. A Espanha é uma efervescência, pô, divisão. Então a língua ela é um importante elemento de unificação. Consegue entender isso? Então, pensar numa língua oficial para fazer isso é importante. Outra coisa importante é aqui que surgem os exércitos oficiais. Ué, antes não tinha exército, não tinha guerra? Tinha, mas esse exército não era nacional. Não, pô. Como é que eram os exércitos? Você tinha exércitos por interesse. Agora eu vou no povo X, eu quero que o exército vá lá, se alie a mim para poder ir no lugar Y. Ou então eu pago aquele exército. Certo? São as milícias. O nome milícia vem disso, um grupo militar. Nada mais. É claro que a nossa milícia aqui tem outros adjetivos, tem outras definições. Mas até então não é um exército oficial. Ah, vou morrer pela França. Não tem isso. O exército nacional, ele recebe diretamente do rei. Ele ganha um valor fixo. Ele é um trabalho oficial. Não existia, agora passa a existir. E por que é tão importante? Porque o exército nacional, ele é a representação da delimitação do próprio território do país. Pô. Defender o país de invasões. Consegue entender?
Então, exército nacional, uma língua oficial, uma mesma religião normalmente. O clero, por várias vezes, sustenta o absolutismo monárquico, a gente vai ver isso. Por quê? Porque quando todo mundo tem a mesma religião, é mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Pô, quando eu discordo, se você já acredita na mesma divindade criadora que eu, pô, isso facilita muito a nossa relação. Tu odeia ter irmão da igreja, pô. Mas tu tá com ele. O que une vocês? Uma parada muito estranha, que chama fé. Certo? Então a fé e a crença também é um elemento unificador importante. Ah, Daniel, mas no país pode ter. Pô, eu acho inclusive que tem que ter. Mas se você parar pra pensar, por exemplo, uma Irlanda, uma guerra absurdamente longa, que vai dar origem ao movimento separatista da Irlanda do Norte, por exemplo, que é católicos e protestantes. Até hoje, morte, guerra, explosão, terrorismo. Sacou? Então, uma língua oficial, um exército nacional, tudo isso. Beleza? Então, esse cara aqui, o rei, ele coordena e manda tudo. Certo? Até aí foi? Beleza. Ele domina o sistema político. Vamos botar aqui o caso da França. O caso da França ele é muito emblemático. A gente está falando aqui de quem? Luís XIV. Luís XIV, ele era chamado do Rei Sol. O Rei Sol. Por que o Rei Sol? Porque o astro-rei, né? Então, por que o Rei Sol, o astro-rei? Ele era considerado, e a própria Igreja Católica dizia para esse cara que ele era o quê? A representação da vontade de Deus na Terra. Ah, não tem jeito. Luís XIV governa porque ele tem sangue divino. E Deus escolheu ele para governar a França. Como é que você questiona alguém que é Deus? A vontade de Deus está no trono. Questiona. Daniel mandava muito mesmo. Luís XIV construiu o Palácio de Versalhes. Uma das coisas mais magnânimas que existe. E morava lá. Não quero morar aqui não, quero construir um palácio de sol para poder viver. Pô. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu hoje estudo 2 franceses. Meu mestrado e minha especialização eu estudei 2 franceses. É um filósofo e historiador. Fernand Braudel e Henri Bergson. E o meu pai, ele teve várias profissões. Terminou a vida dele, terminou a vida não porque ele está vivo ainda, mas terminou a vida profissional, está aposentado, trabalhando como auxiliar de engenharia. Mas meu pai trabalhou muito tempo em jornal, foi auxiliar de redação durante muito tempo. E também trabalhou no começo da vida dele com muitas coisas, alfaiate, não sei o quê, mas ele trabalhou como professor de liceu. Sabe o que é liceu? Antigamente você não precisava ser formado numa escola, numa graduação. Agora tem 49, já falei, né? Então assim, para dar aula para criança de uma língua estrangeira, você tinha um curso técnico de liceu, você estava o básico para as crianças de francês. E é o que meu pai fazia. Meu pai tentou ensinar francês quando era criança. Até, né? Tentou a vida inteira, tadinho. Eu me lembro que o meu pai tentava me ensinar francês, só que, pô, não dá, né? Pô, tá em casa, meu pai com um caderno, e eu lá, número, aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí meu pai lá, e eu doido pra jogar um futebol, doido pra jogar uma búlica. Possível. Mas eu estudei inglês, eu fiz o Teacher's Course de inglês. Eu fiz quase 8 anos de inglês. Fiz o TC, fiz a faculdade de CC, não gosto de dar aula de inglês, gosto de saber inglês pra mim. Não acho que seja bom ensinar uma língua estrangeira. Nunca quis ensinar inglês. Mas eu quis aprender pra mim, sempre gostei muito. Pra eu ler, pra eu saber, pra eu falar, pra ver meus filmes, pra eu gosto da língua. E espanhol. Minha irmã é diretora de uma escola na Prefeitura do Rio, diretora escolar, mas a formação dela é em espanhol. Trabalhou com legendagem de filme também, durante muito tempo. E eu gostei de espanhol também, gosto muito. Da América Latina, francês eu cagava. E meu pai me ensinava francês, só que assim, existe uma forma legal de você aprender francês, que é a tradicional, tipo assim, sabe o How are you? I'm fine, thanks, and you? Tem uma coisa assim, todas as línguas para você ensinar naquele cursinho básico, certo? Tipo, que é o ça va. Ça va é o tudo bem, é o como vai em francês. Fala ça va, você fala ça va bien et vous, né? Vou bem, você? Beleza, tranquilo. Mas o meu pai, ele tinha aprendido francês há muito tempo, irmão. No tempo, entendeu? Meu pai
O meu pai nasceu em 49, nasceu viu a construção do Maracanã. É muito difícil. Então meu pai me ensinava francês de uma forma muito rebuscada e formal. Ele me ensinava o francês assim, ó. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Très bien, merci. Pô, só no comment allez-vous, que é o como vai você, que é o completo, super formal, né? A bientôt. Quer dizer, o meu pai me ensinava francês muito formal. E para uma criança, aí eu só fui querer aprender francês quando eu descobri o poder que o francês tem na conquista. Aí eu fiquei maluco. Falei, porra, acabou. Agora meu pai fala francês, vai me ensinar. Qualquer pai me fala uma palavra em francês, pô. O meu pai me chamava quando eu era criança de mon petit garçon, que é meu pequeno menino, né? Meu menininho. Garçom é menino. E garçonete não existe, é uma invenção nossa. Garçom é rapaz. E a minha irmã era mon petit ange, que era meu pequeno anjo, né? E aí, tipo assim, o meu pai, eu falei, pai, me ensina alguma coisa. Pai, eu falei francês, uma palavra, alguma coisa e quando você é feio, irmão, você busca, você luta, entendeu? A tua argumentação fica apurada. E assim, Deus me abençoou, porque eu era assim, não tô bem, mas porra, eu fui exaltado, irmão. Na boa, irmão. Assim, claro, quando você é criança, a sua mãe manda como é que você vai cortar o cabelo, né? Aí também não chega a ser legal. Só que tem um problema, eu falei na primeira aula, eu falei que eu comecei a estudar muito cedo, né? Eu comecei a estudar de fralda. A maior parte da minha alfabetização foi em casa. Não por causa do meu, assim, porque a minha irmã estava estudando assim, olha como o pobre é tão desgraçado que até quando ele vence ele perde, né? Eu fui pra escola porque minha mãe não podia. Meu pai tinha que me deixar na escola com as minhas irmãs. Então eu ia pra escola de fralda e ficava na sala. Deixa ele aí, porra. Entendeu? E a minha irmã, cargou o Daniel, vai lá limpa, a casa em frente. E assim eu fui estudar. E por isso que eu entrei, saí da escola e entrei na faculdade com 15 anos. Por causa disso. Porque eu tava lá desde sempre. Então toda vez que tinha assim, eu nunca me senti bem, demorou pra me sentir bem na escola, não era porque, pô, é muito difícil. Os moleques estavam lá, enorme, e eu tinha 1,40m, pô. Entendeu? Tudo pra mim era difícil. Quando a galerinha tava pensando em namorar, eu queria brincar de Pokémon. Na mesma sala. A minha vida era muito difícil. E assim, de 12 para 13 anos, irmão, tem um salto. Você acha que é um ano só? Um ano depois que a gente tá velho. Aí, né? Mas ali, uma criança de... Olha só, uma criança de 12, uma de 15, são só 3 anos de diferença. A diferença é absurda. Quem tem 15 anos aí? Ninguém. Tu tem 15 anos. Mas quem? Quem tem 16? 17? Pô, de 17 para 15, tu não mudou muito? Tu não mudou tuas aspirações, tuas vontades? Tu tá se sentindo maior de idade, provavelmente. Não é. Então, maneira na bebida, deixa tua mãe saber. Então é o seguinte, tu tá aqui, beleza. E aí eu falei, pô, aí eu queria né? Aí eu já era desgraçado, né? O famoso paralítico facial, já era feio. Aí eu falei, minha argumentação já era boa, eu falava bem, sempre falei bem porque era minha mãe. Minha mãe é revisora textual, Maria em Letras. Ela já foi professora. E aí, eu falei, pô, eu tenho que ir, né? E aí, irmão, eu falava, pai, me ensina qualquer coisa, me ensina. Qualquer palavra já me ajuda. Aí eu ficava falando palavra solta, né? Só que meu pai não sabe brincar. Meu pai era assim, eu falava, pai, como é que sei lá, uma palavra que eu acho muito bonita em francês. Sabe a palavra que você acha bonita em português? Tipo, volúpia é uma palavra bonita, né? Perplexidade é uma palavra bonita. Então eu queria saber a palavra janela, que em francês é fenêtre. Só que meu pai não deixava falar fenêtre. Ela falava fenêtre, meu pai, fenêtre não, puta que pariu. Fenêtre. Outra palavra muito bonita é dinheiro em francês, que é l'argent. Você não falava l'argent ali, não, l'argent não. L'argent, entendeu? Então ele gostava daquilo, e eu era criança, cara, não tinha como eu gostar daquilo. Pô, o francês é uma língua que tem acento agudo no R, não tem condição, né? Cabe mesmo na criança que ia aprender isso. E aí, eu fui aprendendo a falar e aí fui desenvolvendo. E caguei francês de novo. Mais tarde, quem eu passo a estudar? Francês. Tem que ler o quê? Francês. Aí Daniel começou a pagar o curso só para estudar francês. Brincadeira, né? E meu pai ri de mim até hoje. Fala, não quis aprender. Até hoje eu peço ajuda, ele não me ajuda não. Não quis aprender. Aí eu falo, meu francês é por um alci, bem mais ou menos. Eu leio bem melhor do que falo.
Mas assim, eu gosto de estudar alemão e tal. E o francês é muito difícil. O inglês eu acho muito leve. E pro alemão eu também não acho difícil não. Se você tem vontade de aprender alemão, se você sabe inglês e tem vontade de aprender alemão, eu acho que é um bom caminho para você. Porque o inglês é uma língua germânica, ela é do tronco germânico. O inglês veio do alemão, do tronco bárbaro alemão, germânico. Tipo, Schumacher, né? Schumacher. Em inglês, shoemaker, sapateiro. Sacou? Alemão, inglês. Você tem aqui shoemaker, Schumacher. Godofreit. God, friend. Ou Godofredo, amigo de Deus. O inglês é uma língua germânica, então não é difícil. Né? Não é difícil, é difícil sim, mas é uma língua, mas eu acho simples de associação. Agora, o espanhol a gramática espanhola é impossível, não é difícil mesmo. É muito similar à nossa. E se você acha espanhol fácil, é porque você não é fluente. É simples. Quando alguém fala assim, mas o espanhol é fácil, é porque você não é fluente. Então é fácil. Eu também acho fácil construir foguete, porque eu nunca fiz um. Entendeu? Quando você vai à Argentina e fala que espanhol é fácil. Vai lá, vai no restaurante e almoça. Vai lá. O que tu vai fazer de mímica, irmão, não tá no gibi. Tá? Quero comprar toda. Vai lá. Vai nessa. Seguinte, voltando pra cá, francês. Se eu não aprendi francês, eu tô aprendendo agora, vocês também vão aprender. Se eu falar uma frase em francês hoje, tá bom? Fala aqui comigo. L'état. Que bom que todo mundo falou. L'état. Ó. État. Você vai pular o S, tá? État. Fala état. L'état. C'est moi. L'état, c'est moi. Moi, lá no final, quer dizer eu. Então, o que tem essa frase? É do Luís XIV. L'état, c'est moi. O Estado sou eu. Perceba que ele não disse, eu mando no Estado. O Estado está controlado por mim. Eu sou o próprio Estado. Eu sou a França. Se eu acordei de mau humor, a França acordou de mau humor, entendeu? Ele é a própria França. O Estado sou eu. Não é que ele manda muito. Ele é a própria representação da França. L'état, c'est moi. O Estado sou eu. Aí você já mete em casa, vê que aprendeu alguma coisa, né? Finge que está aprendendo, rapaz, l'état, c'est moi. Bonito, legal, bacana. Agora lava a louça. Então, você tem aqui a própria representação da França no rei. O cara ficava parado no Palácio de Versalhes com a mão esticada e a galera ia lá para ele curar. Aí teve um, né? Nossa, como a galera burra, achava que ele era escolhido por Deus e ia curar alguém com toque. Então, deixa eu contar um negócio. Um negocinho ainda que é parecido, né? Tem umas coisas aqui, né? Água que cura Covid, né? Tem gente que acha que políticos são escolhidos por Deus, por ocupar espaço. Eu acho também que é um pouco da autoestima da galera, né? A autoestima é um negócio perigoso. Às vezes eu escuto, eu tenho uma aluna que ela fala assim, o Ferrugem fez essa música pra mim, cara. Eu fico, porra, deve estar com uma autoestima incrível, né? Ela pensar, nossa, essa música do John Lennon ela foi feita pra mim. Eu fico, John Lennon falou, pô, um dia vai surgir a Kerline e ela vai ouvir Imagine, que ninguém escuta, né? Não é pra ninguém. Brincadeira. Tem autoestima. É melhor, né? Melhor botar lá em cima. Seguinte. Aí eu tenho os teóricos do absolutismo, que são os filósofos políticos, que vão tentar explicar ou tentar justificar o que seria o absolutismo monárquico. Que não é quando o rei manda muito nem pouco, quando ele manda o quê? Tudo. Então você tem aqui, o primeiro, vocês conhecem bastante, se chama Maquiavel, certo? Nicolau Maquiavel, pertence à Península Itálica, uma das cidades italianas. Ele escreve um livro muito importante, uma obra chamada O Príncipe. Tá gravando aí? Tá, né? Chamada O Príncipe. E o que é O Príncipe? Olha que doideira. O Príncipe é um livro que Maquiavel escreve para um
príncipe. Por isso, o príncipe. Criatividade sem, né? É um presente que ele dá para um novo príncipe. E lá é basicamente uma ideia de manual. Ó, isso aqui são orientações para você que vai começar agora a governar. Então, o Príncipe é o livro de Maquiavel e lá você tem algumas máximas. Uma máxima é uma frase que ela é tida como verdade absoluta. Tipo assim, no futebol, ó, perdeu muito gol, hein? Quem não faz leva. Sacou? É uma coisa que não necessariamente é uma verdade, mas todo mundo fala e acha que é verdade. E tem coisas máximas nesse livro. Como, por exemplo, uma coisa que Maquiavel disse: os fins justificam os meios. Então não interessa como você chega lá, o importante é você chegar. Não interessa se para chegar no lugar onde você quer, você tem que matar milhares de pessoas, você tem que ser corrupto, mudar o seu caráter, ter desvio de caráter, não interessa. O importante é você chegar lá, o como não interessa. Eu quero que você saiba duas coisas. Primeiro, que eu não sou alguém, eu não estou adequado, não concordo com a filosofia política do Maquiavel. Mas uma coisa que a gente precisa entender é, Maquiavel está falando em outro período de uma outra forma e com outras pessoas. Quando ele fala isso, ele está falando basicamente sobre a estratégia de se aproximar e de governar. Quando ele fala isso é o seguinte, olha, não interessa se você... Por exemplo, ele fala o seguinte, olha, um rei, ele precisa manter a população sempre como? Alimentada, com segurança. A gente já vê isso aqui no Hobbes. E no Rousseau, mais tarde demais. Mas basicamente a gente tem um negócio importante. O rei, ele teoricamente tem que dar o quê? Tem que proteger o Estado. Então ele tem que dar comida, ele tem que dar alimento, ele tem que dar suporte médico, ele tem que te dar alguma proteção, segurança, o exército. E em troca você dá a sua liberdade, a sua confiança a ele, né? E aí vamos lá. A parada é a seguinte. O Maquiavel vai dizer, pô, se de repente você, para conseguir que a sua população não... acontece um motim, uma revolta contra você, para não deixar ela espalhar, você pune a cidade inteira, o estado inteiro, todo o estado com fome, por exemplo, com uma barragem alimentar. Você está punindo todo mundo. E aí você consegue acabar com o motim e a galera volta a fazer parte, volta a comer na sua mão, entende? O que Maquiavel está dizendo, não interessa se você tem que fazer a galera passar fome e um outro morrer. Se o fim é mais importante que os meios. Você conseguir o objetivo é mais importante a forma como você consegue. Tá? Não importa o como. Se caso a consequência é positiva pra você. Ele fala assim, se você tiver que, tipo assim, se tiver que matar a mãe pra conseguir não sei o que, vai lá e faz. Tá? Mas a ideia é, ele tá falando pra um príncipe de um estado. Então, essa frase não serve, Maquiavel não falou isso pra relacionamento, entendeu? É que tem gente muito complicada. Muito complicada. Entendeu? O ser humano é muito desgraçado também da cabeça, né? É muita droga mundial, muito café, né? Pô, o cara lê a Bíblia e fala, então tem que matar pessoas e excluir, entendeu? O cara lê Jesus falando, galera, dividir o pão aí, cortar, a galera fica legal, o cara, preconceito. Não, Jesus, não, foi isso, entendeu? O cara escuta A, fala Z. Mas aí o cara quer pegar Maquiavel, que escreveu para um príncipe no século XVI e falar, tá, vou aplicar aqui na minha empresa. Existe no contexto também de tempo, sabe? As pessoas não conseguem entender muito isso. Não, é contexto. As pessoas não sabem o que é contexto, mas não sabem o que é conjuntura. Elas não pesquisam a historicidade das coisas. Tipo, isso aqui foi feito no momento. Se você escreve eu te amo para um ex-namorado, sei lá, e diz alguma coisa para ele, pô, aquilo não morreu. Mas aquilo vai, de acordo com a passagem do tempo, aquele tipo de amor vai mudando. Por que não? As coisas mudam. E você não pode pegar uma coisa e aplicar em tudo. Não é assim que funciona, cara. Isso aqui não entendeu? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Diferente de cerveja, que é boa em qualquer lugar, em qualquer situação, isso aqui não é. Você não pode pegar uma frase Maquiavel, século XV, príncipe dizer, e aplicar. Quer dizer, você pode até aplicar, mas você vai fazer uma grande besteira. Sacou? Maquiavel está falando para um príncipe, para governo. É uma carta para um príncipe. Ainda está na Constituição do Estado. Outras coisas que Maquiavel diz são importantes, como por exemplo a ideia de que uma coisa importante, né? Se tiver que optar entre usar a bondade, né, a temperança ou a violência, usa a violência. Isso é uma frase de Maquiavel. O que ele quer dizer? Se tu estiver numa situação
onde você tem que escolher entre confiar no povo e ser bom ou usar violência, para o Maquiavel, usa violência. Mas por que Maquiavel estava falando isso? Porque Maquiavel não é povo, pô. E o Maquiavel está falando com um príncipe. Você está entendendo? E só a gente sendo muito ingênuo para acreditar que quem está no poder no século XV, sendo revolutista, vai dizer, mas eu queria tanto ser bom com o povo. Sacou? Existe ali um pacto. A gente vai falar mais tarde. Maquiavel é esse cara. Então, esse é, para Maquiavel, o rei, o príncipe. É o cara que governa dessa forma. O Thomas Hobbes, esse talvez seja, talvez não, esse é o mais importante. O Thomas Hobbes, ele vai escrever um livro muito brabo, chamado Leviatã. Que foi uma das piores pesadelos em provas modernas, meu Deus do céu. Fiz uma prova de moderna uma vez na faculdade, muito tempo. Grande professor honorável. 4 capítulos do Leviatã. O Leviatã, esse livro é o seguinte, o Hobbes, que é esse cara inglês, ele vai explicar o absolutismo seguinte. Você sabe o que é Leviatã? Leviatã é um monstro bíblico. Se não me engano, tem Jó. Ele é um monstro gigantesco bíblico. Pá! Enorme. Tamanho dessa lata de troféu de Flamengo. E aí, beleza, Leviatã. A capa do Leviatã, do livro Leviatã original, ela é um monstro, mas não é um homem, é um rei. E dentro desse monstro, ele tem vários pequenos seres humanos. O que ele quer dizer com isso? Quem é o Leviatã? É o Estado. É o Estado, é o Leviatã. O Estado, então, é esse monstro gigantesco e poderoso. Só que o que compõe esse Estado? Pessoas. Certo? Então, essas pessoas compõem o Estado. Um professor, um padeiro, todos nós. Para o Thomas Hobbes, existe aqui uma relação contratual do Leviatã, que basicamente é o seguinte: enquanto a população cede a sua liberdade para o rei tem que dar alguma coisa em troca. Para o Hobbes, todos nós não estamos num caos absoluto, uma desgraça imunda e confusão, porque nós vivemos sob contrato. Então, para ele, existe um contrato. Tudo para ele é uma sociedade contratualista. O que significa dizer que a sociedade é contratualista? Significa que você vai até a padaria, você odeia o seu padeiro. A padaria mais próxima é mais cara e é 15 quilômetros. O padeiro te odeia. Você chega lá, você dá bom dia, você dá o dinheiro e compra o pão. Por quê? Naquele momento, você colocou a sociedade contratualista em prática. Você não odeia ele, mas você queria o pão e ele queria o dinheiro. Ele te odeia e você odeia ele também. O que aconteceu ali? Vocês deixaram isso de lado, porque nas funções da sociedade aquilo ia funcionar para você e para ele. Consegue entender? Ou você acha que só na cabeça de vocês que todos os professores se gostam, né? Sala dos professores é uma desgraça, eu falo com metade dos professores que faz parte. Não aqui, imagina aqui isso. Você que tá vendo aí. Mas sempre tem, pô. Sempre tem professor que fala assim, não dá, esse cara é um absurdo, cara. Não gosto. Você acha que os professores todos se acham incríveis? Não. A pessoa gosta, meu Deus, isso é uma coisa absurda. Assim como os médicos também não gostam de todos os médicos, os professores. Assim como chega o padeiro e fala, pô, esse cara é muito ruim trabalhando comigo. Ou esse cara é babaca, esse cara é chato e essa menina é insuportável. E aí acontece. Ou vocês todos se gostam? Sim, porque vocês estão aqui na minha frente. Então é o seguinte, vocês têm aqui uma ideia do que é sociedade contratualista. A sociedade, para o Hobbes, funciona a partir de contrato. Por isso que a gente não está no caos eterno. Tem inclusive uma piada do Spinoza, preste atenção, é uma piada de um filósofo lá no século XV, XIV. Então assim, tá, não é para ser babaca, é só para ouvir a piada e eu vou explicar. O Spinoza fala assim, o Hobbes, né, para o Hobbes, a sociedade contratual é tão, não sei se a situação contratual assim é muito louco, né? Porque um homem chega em casa do trabalho, a mulher fala assim, eu quero fazer sexo. E ele fala assim, pô, eu tô muito cansado, eu não quero não. Ela fala assim, pô, mas eu quero. Eu falo, pô, mas eu tô cansada. Ela fala assim, pô, então eu vou na polícia. E ela chama a polícia.
Aí você pode rir, é claro. Sempre tem um idiota pra falar, mas se fosse o contrário, sim, seria estupro animal, porque funciona, é uma piada. Foi feito como justamente ela não existir. Mas explicar as coisas pro jovem é muito difícil. Viu? Descompilar, cara. Mas o jovem é difícil, sabia? O jovem é muito complicado. O jovem é difícil. Mas eu também já fui jovem e já fui ridículo. Então, entendo. Tem como ser jovem e ser bom. E aí o que acontece? Qual é a piada que não é tão piada assim? O casamento é um contrato. O casamento é um contrato. Quando você casa, você assina um contrato. Você precisa de amor para casar? Não, você pode ter. Mas para casar você precisa só ter os requisitos necessários legais. Você pode casar sem amor nenhum. O cara não pergunta, você ama? Você fala assim, não, você tá com a RG aí? É diferente. Então, casamento é um contrato. Entre as cláusulas, inclusive, tem a cláusula nupcial. Não é que ela obriga as pessoas a fazerem sexo. Ela diz que é de prática comum. Mas para que isso serve? Se você quiser separar de alguém, um dos motivos é, a gente não tem uma relação de marido e mulher, não tem uma relação ativa enquanto casados. Isso não serve para você processar ninguém, tá? Mas serve para você querer separar. Entenderam agora? Tipo assim, você quer ficar com a pessoa, a relação está tão ruim que você não tem a atividade de casal, não está ali. Um dos pontos é o sexo, ela é cláusula nupcial para falar sobre isso. Então, cara, até sobre cláusula nupcial e sexo, existe contrato. A nossa sociedade ela é contratual. E tudo que você faz é um contrato, direto ou indireto, seja com o padeiro sem assinar nada, ou seja no casamento assinando. Então, o que o Hobbes está falando? Que a nossa sociedade funciona sobre contratos, trocas equivalentes. E é verdade. A sua mãe, o seu pai, muitas vezes quer que você escolha fazer um curso preparatório, porque a sua vitória é a vitória deles. A sua mãe quer ganhar em cima de você, desculpa te falar isso, seu pai também. Quando você vence, filho, estou feliz com você, o meu filho faz isso, o meu filho é aquilo outro. Percebeu? Não é você, fulano. A minha filha, não é possessivo. Então, eu tenho alguma coisa porque isso meu funciona dessa forma. Desculpa te falar isso também, tá? Se a gente for aqui pra Nietzsche, então acabou. Acabou total. E aí você nunca sente prazer em nada. Um dia eu explico o amor pra vocês, assim, a ideia de amor. É doideira total. Para três filósofos, para Nietzsche, para Platão e para Spinoza. E é o seguinte, voltando para a aula. O Hobbes fala que o contrato é uma troca. Então, quem que é o rei? O rei é o cara que é inteligentemente o suficiente para olhar esses contratos e saber administrar essas trocas, tá bom? O rei é o cara que é inteligente o suficiente para olhar a sociedade e falar: essa parcela da sociedade, ela espera isso em troca disso, ela estabelece assim. Então ele consegue entender as relações contratuais da sociedade e ele mesmo estabelece um contrato. Enquanto ele dá segurança, dá saúde, dá uma série de coisas, a sociedade dá em troca a liberdade. Nós damos a nossa liberdade. Quando você diz que você é brasileiro, tem identidade, nasce, o Estado brasileiro te protege, ele te dá vários direitos, e em troca você dá os deveres. Um deles é negar sua liberdade. Você não pode fazer o que você quiser, você é cidadão brasileiro, sem cumprir regras, deveres e leis brasileiras, sacou? Então, pro Hobbes, quem é o responsável por controlar esse monstro leviatã do Estado é o rei. Que é esse cara que é capaz, ou deveria ser, de enxergar as relações da sociedade que compõe esse monstro. E sabe que se houver uma ruptura nos contratos, esse relógio suíço que funciona tão bem vai parar e vai dar merda. Sacou? Todo mundo consegue entender essa ideia? Beleza. Por fim, Jean Baudin. O Baudin vai falar um negócio que não é só ele que fala. Muita gente fala e isso está, por exemplo, no Luís XIV. Que é o direito divino dos reis. O direito divino dos reis é a ideia de que a gente já falou, né? Deus é a representação o rei é a representação de Deus na Terra. Deus escolheu aquele cara para governar. E por mais idiota que isso possa parecer, isso existe até hoje. Essa ideia existe até hoje. E não em rei, mas às vezes um presidente, às vezes um governador, às vezes um prefeito. Tem gente que acha que passa num concurso que Deus escolheu naquele momento. Eu respeito a fé de cada um. Mas se você vai escolher alguém para governar um país, ou um estado, ou uma cidade, porque Deus escolheu, a concepção de Deus é individual. E assim, é muito fácil você falar para alguém que não fala, não se comunica bem, então Deus não tem
Cadê a rubrica de Deus assinando? Ah, não tem, né? Só você que está falando. Pô, é difícil, né? Se ele tivesse papel passado, eu acreditava. Então, o direito divino dos reis é essa ideia de que a legitimidade do poder do rei está em quem? Em Deus. Questionar o rei é questionar quem? Deus. E se você questiona Deus, né? Igreja na Idade Média, questiona Deus. Igreja Católica na Idade Média. Botafogo, canta, bota a musiquinha. Brincadeira, não está na Idade Média, está na Idade Moderna. Mas na Idade Moderna também você não pode questionar o poder, não em alguns países católicos. É claro que, Daniel, o absolutismo ele funciona em todos os países igual? Não. Enquanto o absolutismo monárquico em Portugal ele funciona junto com a burguesia, na França ele funciona mais, por exemplo, com a Igreja Católica. Na Inglaterra ele funciona até determinado ponto, depois vai ter a monarquia constitucional. Então, assim, cada lugar tem a sua característica. Mas, em via de regra, a maioria dos países europeus adota esse sistema de governo. Todo mundo conseguiu entender? Show do milhão? Agora, essa parte aqui vai ser um pouquinho mais difícil, mas ela é muito importante. Que horas a gente tem aí, por favor? 3h47. Show da D. Olha pra cá. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar. A gente vai falar agora, a gente falou do sistema político. O sistema econômico é chamado mercantilismo. Então, enquanto o sistema político é chamado absolutismo, o sistema econômico é o mercantilismo, certo? Beleza. Mercantilismo, te lembra que palavra? Mercado. Então, basicamente, o mercantilismo ele é o sistema, a gente tem o sistema feudalista, né, o feudalismo, que é aquele que valoriza. Feudo é igual ao quê? Terra. E terra é igual a? Beleza. Então valorizava a terra, era o principal elemento. No mercantilismo, o mercado valoriza o quê? O comércio. Mas, sobretudo, a riqueza. Então, a definição mais simples de mercantilismo que você pode encontrar é essa aqui. É o sistema onde se pressupõe o acúmulo de riquezas. O mercantilismo é a ideia do quanto mais eu tenho, mais eu sou. Consegue entender isso? Eu vou repetir. O sistema econômico, então, não é o feudalismo mais. Porque o comércio e a atividade comercial passa a ser o principal elemento. O mercado, então, está aqui. O sistema econômico, então, é o mercantilismo, onde o Estado, junto com a burguesia, junto com o clero, pressupõe o acúmulo de riquezas. Quanto mais eu tenho, mais eu sou. Consegue entender isso? Então, o mercantilismo ele tem que pressupor o acúmulo de riquezas. Daniel, não entendi. Entendeu sim, cara pálida? Lá no início, quando a gente falou na expansão marítima, quais são os objetivos de Portugal, por exemplo? Metais preciosos, território, controle de rota comercial, né? Isso é o quê? Mercantilismo. Colombo tentando deixar lá. Mercantilismo. A expansão marítima, as grandes navegações, são frutos do mercantilismo. Consegue entender? Daniel, é um capitalismo? Não. Tem alguns traços em comum? Tem, mas não é. Eu posso chamar de pré-capitalismo? Não, senão eu vou botar pré-capitalismo, mercantilismo. Se você já viu isso. Ah, mas eu já vi alguém chamar. Poxa, parabéns. Congratua a pessoa e vai embora. Não é pré-capitalismo. Essa ideia de pré alguma coisa, pré-capitalismo, pré não sei o que, não é muito legal. O mercantilismo é um sistema próprio. Ele carrega muitos traços do que será o capitalismo? Sim, carrega, mas não é exatamente a mesma coisa. Beleza? Daniel, então eu tenho que acumular mais riquezas. Quanto mais eu tenho, mais eu sou. Beleza. Daniel, mas para eu ter muito, como é que eu faço? Quais são as estratégias que os estados adotam no sistema mercantilista? Bom, primeira coisa, deixa eu apagar isso aqui. A pessoa entra na aula de história e fala assim, Godofredo, está escrito Schumacher, assim, o professor de história ele é doente. Olha aqui, acompanha aqui contigo, olha aqui. Primeira parada, balança comercial favorável. Fala, balança comercial favorável. A balança é aquela paradinha que a gente sabe que faz o quê? Pesa, né? Isso, não falou pesa, parabéns. Pesa, equilibra, fiz assim no início, equilibra. Alguma não equilibra, né? Se tu botar um negócio pesado aqui, não vai equilibrar, vai só pesar.
Então a balança ela é o peso, certo? Bom, a primeira ferramenta ou característica do mercantilismo é a balança comercial favorável. Então vamos supor que aqui eu tenho um estado. O que é a balança comercial favorável? Significa que eu preciso qual é o princípio básico do mercantilismo? Acumular o quê? Riqueza. Quanto mais eu tenho, mais eu? Quando eu compro alguma coisa, eu estou gastando ou eu estou ganhando? Gastando. Então a ideia da balança comercial favorável é o Estado sempre exportar mais e importar menos. Sacou? Então, quanto menos eu compro e mais eu vendo, isso é a balança comercial favorável. Porque qual é o pressuposto básico? Acumular riquezas. Quanto mais eu tenho, mais eu? Para eu ter mais, eu preciso gastar? Então, quando você compra menos e vende mais, isso faz com que você tenha mais ou menos riqueza? Mais. Você vendeu mais e você comprou pouco. Isso fez com que você ficasse com mais riqueza. Certo? Então, a balança comercial favorável é exportar mais e importar menos. Se eu tivesse aqui uma situação de risco no mercantilismo, uma balança comercial, então, desfavorável no mercantilismo. Opa, que é uma pena. Aí eu tenho aqui uma situação desfavorável no mercantilismo. Eu exportaria menos e compraria mais. Consegue entender? Então, é o seguinte, eu tenho aqui um processo de tentativa de aumentar a minha riqueza. E para isso eu tenho que importar menos, comprar menos de fora e exportar o que eu tenho. Beleza? Outra característica, outra ferramenta que vai servir para fazer isso acontecer é o protecionismo econômico. O protecionismo econômico, basicamente é o seguinte, é proteger a sua própria economia. E como é que você faz isso? Bom, para eu proteger minha balança comercial favorável, eu posso, por exemplo, colocar as chamadas taxas alfandegárias. Taxas alfandegárias. O que é uma taxa alfandegária? Às vezes você vai comprar um perfume com cheiroso para cheirosa. Aí você entra naquele famoso site, né? Que todo mundo sabe qual é. Aí você entra lá no AliExpress, pá! Vou comprar aqui por apenas $10, que hoje é basicamente R$1,5 milhão de reais. Aí você entra lá e fala assim, não, mas vamos supor que você achou $6. Ah, tá, 40, 60 reais, vou comprar. Perfume aqui búlgaro, muito bom. Nunca vi, mas muito bom, vou comprar. Aí você compra. Custou R$60. Mas quando chega, tá 800 para você pagar. Por quê? Porque tem a taxa externa, a taxa interna, a disputação, e aí tem várias taxas alfandegárias. Para que existem essas taxas aqui? Para poder fazer com que você desestimular a comprar o que vem de fora e comprar o que vem de dentro. Tornando a sua balança comercial favorável ou desfavorável? Favorável. Porque se eu... Ah, mas eu comprei. Sim, mas você comprou do seu país. Então, teoricamente, você está favorecendo e você deixou de importar do outro. Então, você manteve riqueza onde? Aqui dentro. Então, a taxa alfandegária é uma forma de você proteger a balança comercial favorável. Né? E haja dinheiro para juntar no Guaravita do lanche para poder comprar um perfume para cheirar seu cheiroso. Agora, você tem também outra ferramenta, além da taxa alfandegária. Tem, Daniel? Tem. Você pode colocar os famosos impostos. Que você desestimula também. É só a taxa alfandegária? É só... Não, tem outras ferramentas. Ah, Daniel, só o Brasil, né? Que aqui o imposto é grande e as taxas também. Não. Ah, mas é muito fácil comprar nos Estados Unidos, é muito mais barato algumas coisas, né? Outras não. Remédio, por exemplo, não é tão barato. Aliás, nem avaliam patente. Nem avaliam patente. E se você morar lá e tentar comprar alguns outros países, você vai sentir dificuldade também. Livre mercado só no dos outros. No deles, eles querem tranquilo, fechadinho. Então, presta bem atenção. Eu tenho aqui protecionismo econômico. Uma outra forma de proteger essa parada é o monopólio. Tá aí, por exemplo, o monopólio, que é um traço na economia capitalista que a gente vive. Que não é mercantilismo, mas é um traço que perdurou. O que é um monopólio? Uma única empresa. Nesse caso aqui, as empresas são controladas totalmente pelo Estado, pela burguesia. Eu escolho aqui uma única
empresa ou companhia comercial que vai explorar. Então, só aquela companhia pode explorar determinada função. Tá? Ainda bem que a gente é capitalista e não tem monopólio, né? Que tem concorrência. Não, mais ou menos, né? Porque a concorrência é assim, você é capitalista, eu sou capitalista. A gente chega ali e fala assim, aí a galera tá achando que a gente vai concorrer, botar os dois preços da passagem é uma merda, tudo alto, tudo merda. Pronto, acabou. Eu fiz um acordo com você. Você pode chamar de cartel, pode chamar de trust, pode chamar de holding, pode chamar de que você quiser. Mas o monopólio continua. Não! Em Cuba, na Venezuela, é que você acha só uma marca de refrigerante, uma marca de papel higiênico. Aqui eu posso comprar, se eu quiser, eu compro Coca-Cola, mas se eu não quiser, eu compro Quat, que é da Coca-Cola. Mas eu compro Capo, que também é da Coca-Cola. Eu compro Sprite, que também é da Coca-Cola. Tudo é da Coca-Cola. Sacou? Você está achando a sua sensação de liberdade, de escolha. Ah, mas eu posso comprar o sabonete que eu quiser. Sim, porque ele é da Unilever e todos são. Pô. Ah, mas se eu fizer em casa um refrigerante, ele vai concorrer. Vai sim, vai lá. A Coca-Cola, se você... O dinheiro que você vai gastar fazendo isso é absurdo. E se você conseguir, a Coca-Cola vai comprar. Não, mas eu nunca vou vender. Sim, ela vai te asfixiar no mercado, até você não conseguir mais. A Dolly é bilionária. Mentira, não é não. Mas é milionária. E o cara que é dono da Dolly é dono da rede de televisão. Pô. E ele não consegue nem chegar perto disso que a gente está falando. PepsiCo, que é a Pepsi Company, Coca-Cola, Unilever. Se você juntar 4 ou 5 empresas, elas são donas de todos os produtos do alimentar do mundo. Você acha que está escolhendo, não sei se você leva o C ou se você leva o Garnier, não interessa, pô, não é uma empresa. Ela só bota coisas diferentes, cores diferentes, mas você acredita que você está escolhendo, quando na verdade você não está escolhendo nada. Tudo da mesma coisa. Sensação de liberdade. Aí eu tenho que ouvir umas besteiras de vez em quando. Aonde? No Twitter, que é o centro da imbecilidade do mundo. Eu gosto de usar, mas como é difícil, hein? Eu vi um cara falando, mais importante que saúde e educação é liberdade. O cara acha que liberdade... A gente vai falar disso, né, quando a gente chega em teoria econômica, em teorias políticas. Mas o cara que no capitalismo é muito fácil o cara falar que tem liberdade. Ah, mas no capitalismo você tem liberdade? Sim, se você quiser ir para a França agora para o verão, vai lá. Vai lá agora para a França, compra um avião, compra um jet que aluga uma mansão, você é livre para ir. Aí você vai falar, mas eu não tenho dinheiro. Ah, não é comigo, pô. Você tem liberdade. Você pode muito bem. Você é livre para comprar uma mansão, mas também é livre para ser miserável na rua passando fome. Esse tipo de liberdade é engraçadão, né? Porque essa liberdade é impossível de acontecer. Você é livre para fazer tudo que você não tem dinheiro e não tem condição para fazer. Essa liberdade é incrível, né? Quando você vende a força de trabalho. Show! O mercantilismo é um sistema econômico onde o Estado e a burguesia caminham juntos. Tá? Falarei mais sobre isso aqui nas próximas aulas, mas eu acho que vocês conseguiram entender o grosso do mercantilismo.